Bom, estamos de volta aqui com a notícia de frente, já no último bloco aqui, preparando aqui para a reta final, né? Estava aqui observando aqui as mensagens dos nossos telespectadores e aí ainda sobre a injustiça em cima dos aposentados. E aí a opinião aqui do telespectador, que não se identificou, mas a gente registra aqui, é a pergunta: é algum aposentado ou pensionista ou centenas de políticos que causaram o rombo da Previdência? Né? É o Ziel, lá do Tijucal. Ele também, viu só, eu disse aqui no início do programa, fazendo a pergunta: cadê a Nayara Moura? Né? Aliás, ele colocou isso aí, logo a Nayara Moura estará de volta aqui. E aí ele coloca o seguinte: minha pergunta é, qual dos aposentados ou pensionistas, ele só reforçando, né, causou o rombo da Previdência? É a manifestação do Ziel, lá do bairro Tijucal. Né? Bom, seguindo aqui, vamos falar agora de mais um aumento registrado na última semana. O gás de cozinha já está com o valor reajustado em 5%. E aqui no estado, o problema é que, na ponta, o impacto é ainda maior para o consumidor. Então vai para 95. O último reajuste foi em novembro, o que já elevou o preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha, para um patamar de correção acima da inflação. Em média, o preço do gás na Baixada Cuiabana já era de R$ 95,00 o botijão de 13 quilos. De acordo com a Petrobras, a estatal fica com cerca de 43% do valor de cada botijão e 57% são valores de envasamento e distribuição até chegar ao consumidor, além dos impostos. O representante do Sindicato dos Distribuidores de Gás no estado aponta que a Petrobras mudou a política de correção dos preços, que seguem a mesma tendência do dólar e de outros combustíveis. Antigamente ele era congelado, né, ele ficava estável e o governo ia repassando no decorrer do ano. Porém, agora com essa nova política da Petrobras, nos últimos 4 anos, ela vai seguir a tendência do dólar. Então, houve alteração no barril, houve alteração do dólar, vai ser repassado. Não diariamente, mas provavelmente mensalmente vai ter esse reajuste, para cima ou para baixo. E, ao mesmo tempo, o ganho do consumidor não aumentou, né? A inflação não justifica esses aumentos. Só este ano, o gás de cozinha já aumentou 21,9%, vem mais esse aumento de 5% para fechar o ano. Só que na ponta, o consumidor paga um valor bem maior, há um efeito cascata. O botijão de 13 quilos deve custar em média de R$ 105 a R$ 115 aqui na Baixada Cuiabana. E é claro, para alguns setores, como da alimentação, o impacto é ainda maior. O gás está em vários lugares da cadeia produtiva, nos restaurantes, na dona de casa, nas empresas que produzem alimentos, né? Eles usam muito o gás de cozinha, então realmente o gás de LP impacta, é uma cadeia, é o efeito cascata mesmo. Aumenta na Petrobras, aumenta no revendedor e assim sucessivamente. Para aguentar mais esse aumento, o consumidor que está mais tempo em casa por causa da pandemia precisa equilibrar o consumo para não estourar ainda mais o orçamento no fim de ano, que soma outros aumentos, como os dos próprios combustíveis e da energia elétrica. Tem que se virar para ver o que faz, porque o dinheiro vai ficar curto, né? Tem que economizar e até na hora de fazer o alimento, né? Já tem que fazer do almoço para sobrar para janta, para não ter que fazer a janta, né? Só esquentar, para ser mais rápido. A Petrobras, ela é culpada, ela é a mais culpada de toda essa questão do aumento do gás, né? Pela política de atrelamento que ela faz com o preço e derivados de petróleo. Preço por conta de venda de refinarias, é interessante, sem dúvida alguma, fazer esse tipo de atrelamento. E derivados de petróleo, gasolina e óleo, justamente acaba aumentando o gás de cozinha. E toda vez que o real perde, né, valor frente a outras moedas como o euro e o dólar, por exemplo, nós temos essa consequência. O que aumenta, sobretudo, o uso de lenha no lugar de gás de cozinha e álcool e, consequentemente, um número de pessoas hospitalizadas, com mais de 1,5 milhão de brasileiros hoje utiliza lenha para cozinhar, só para você ter uma ideia. Algo absurdo, né? E você acaba aumentando o número de pessoas hospitalizadas por conta de acidentes na utilização da lenha e do álcool. Bom, infelizmente. Aumento do gás, aquele absurdo de aumento da energia elétrica que nós temos aqui em Mato Grosso, e se faz muito pouco.
Aumento da carne, aumento do etanol. Bom, Aumenta mas tudo. vamos deixar isso para amanhã, porque agora o assunto é o Congresso Nacional com o Paulo Coelho. Lembrando o seguinte, não tem reeleição para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E aí, o pessoal da rachadinha é que vai sair ganhando, Paulo Coelho? Eu 3 minutinhos. já queimei largada, né? Eu já tenho grande parte do meu comentário, da minha observação, e aí fui provocado pelo Lúcio sobre a rachadinha do Arthur Lira, que é o líder do governo lá na Câmara, e essa questão da rachadinha foi arquivada, não foi arquivada, foi arquivada por uma decisão da Justiça de primeira instância. Então, essa questão virou polêmica. Agora, fora a questão da rachadinha, tem outros processos. Há um processo, por exemplo, que a PGR já pediu o andamento dela lá no Supremo Tribunal Federal, está sendo considerada, foi reformada, ou seja, ele está respondendo a essa questão por questão de recebimento de propina de R$106 mil de uma empresa de transportes, quando era deputado estadual lá em Alagoas. E são questões que são denúncias que vão, evidentemente, acompanhar Arthur Lira se ele realmente seguir nessa seara aí de ser o líder e o nome do governo do Planalto lá na Câmara para substituir o Rodrigo Maia, que não pode, de acordo com a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, disputar a reeleição, tal como também não pode lá no Senado o Davi Alcolumbre. A importância de ser Arthur Lira ou da não reeleição do Maia é que as pautas importantes do governo vão ser destravadas. E aí eu estou falando de importantes mesmo, como, por exemplo, o marco regulatório da energia elétrica, a privatização da Eletrobras, o emprego verde e amarelo, dentre a questão também das ferrovias, o marco regulatório das ferrovias, são pautas importantíssimas que o digníssimo Rodrigo Maia sentou em cima e acha que pode ser o dono da coisa toda, não é? Fora a condenação em segunda instância que o Rodrigo Maia também não permitiu até hoje que fosse levada a plenário. Então, essa que é a resposta sobre a questão da rachadinha, para encerrar aqui meu comentário. A questão da rachadinha lá na primeira instância foi arquivada, e aí só que tem outros processos, pelo menos um no Supremo Tribunal Federal, que vai acompanhar. Foi arquivada, mas o crime aconteceu. Foi arquivada porque é o seguinte... Aconteceu, mas porque era a Justiça Estadual que tinha que investigar, e aí interpretação, a Justiça Federal... Questão de competência. Mas o crime aconteceu. Não, a alegação é que aconteceu. Agora, quem vai decidir se aconteceu ou não é a Justiça em primeira, segunda ou terceira instância. Primeira ou segunda ou terceira instância. Então isso vai ficar a cargo da Justiça, só que a alegação, pelo menos, dessa ele está livre. Mas aí tem processo lá no Supremo que vai acompanhar e vai ser coro na oposição contra Arthur Lira. E nós chegamos assim ao final da notícia de frente desta segunda-feira, só registrando rapidinho aqui, mais um comentário aqui de um telespectador. A maioria dos aposentados teve que voltar a trabalhar para conseguir uma vida mais digna. Continua pagando INSS sem ter direito a mais nada. Muito obrigado, Paulo Coelho. Obrigado, professor Haroldo Obrigado Júnior. a todos. E amanhã Até amanhã nós estaremos de volta às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.